Tá, tô ouvindo bem. Carol, boa noite. Chegamos, né? Chegamos para falar de PNL. Cá estamos novamente para mais uma live. Verdade. Que legal. Silvana, meu cunhado, te amo, cara. Te amo, Silvana, Núbia. Boa noite, Luiz. Legal. Obrigado, gente. Que Boa coisa boa. noite, boa noite para você também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, 29 de julho, né? Dia da nossa live. Né, Robson? A gente ia ter Verdade. para acontecer ontem, mas não era para acontecer ontem, era para acontecer hoje, quinta-feira, dia 29, né? 20 horas, Isso, 29 minutos. Então, é hoje que era para acontecer. E tá tudo certo, isso, verdade. E tá né? tudo certo. O importante é estar aqui. Isso aí. Boa noite, Assis. Boa noite, Reginaldo, meus amigos. Obrigado pela presença. Maravilha. Robson Ribeiro, como é que tá o clima aí, a temperatura? Tá frio? Como é que tá aí? Tá frio hoje, tá menos frio hoje, né? Garanhuns, para quem não conhece, é uma cidade fria, né? Um clima acolhedor, incrível, terra do festival de inverno. Enfim, esse ano não tem, evidentemente, né, por conta do Covid. Aham. Quem sabe no próximo ano, mas é uma cidade encantadora, um clima gostosíssimo. Enfim, tá convidado, viu? Opa, obrigado. Será um prazer conhecer. Qual que é a capital? Aliás, Capital é Recife, é estado de Pernambuco, capital Recife. Eu estou próximo aqui de Caruaru. Caruaru. Caruaru, Olha, isso. Terra do forró de Caruaru, forró, a feira de Caruaru. Terra feira. boa, Famoso, hein? verdade. É. Oh, aqui é muito bom, cara. Muito bom. Legal. Maravilha, meu amigo. Bom, hoje eu lhe convidei a fim de falar daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, daquilo Obrigado. que tem a proximidade. E a temática aqui, ela pressupõe, ela pressupõe que as pessoas não conheçam, ou se conhece, que conheça mais, né? Então, a Isso, temática aqui é o que você ganha em conhecer a PNL. Então, talvez na sala, os seus respectivos convidados, aí, os meus, alguns conhecem PNL, outros talvez não. Não importa. Aqui a ideia é você, se você conhece, você vai conhecer mais, e se você ainda não conhece, você vai passar a conhecer a partir de hoje. Diante disso, isso. diante dessa perspectiva, eu convidei você, você aceitou, cá estamos, e eu quero passar a palavra para você. O que você pode contribuir com essa nossa audiência e também dar os parabéns para cada um que está aqui, nos prestigiando. Parabéns para você, que está investindo seu tempo, sua disponibilidade. Com isso, eu passo a palavra para você, meu amigo. Que bom. Obrigado, Danilo. Pessoal, boa noite mais uma vez. As pessoas que não me conhecem, sou Robson Ribeiro. Sou practitioner em programação neurolinguística, sou terapeuta, apaixonado por pessoas. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com o Danilo, um amigo que eu conquistei. E se Deus quiser, ainda vamos fazer muita coisa juntos, levando desenvolvimento humano para as pessoas. As pessoas precisam de oportunidade, elas precisam ser desenvolvidas em alguma coisa, não é? Nós temos todos os recursos que precisamos, mas tem coisas que a gente precisa desenvolver e aprendemos isso na programação neurolinguística, que sem dúvida nenhuma é a minha paixão e a PNL está na minha identidade. Hoje eu compreendo isso, não é? Então, assim, para que a gente possa começar, a PNL ela tem muitas definições, algumas definições, melhor dizendo. Mas eu escrevi uma no curso, quando eu comecei a fazer o Practitioner, o professor pediu para a gente fazer, cada um criar uma definição do que seria programação neurolinguística. E eu criei a minha, está anotado aqui, e hoje eu fiz um monte de rabisco aqui, Danilo, eu escrevo muito. E aí eu comecei, em vez de dar uma estudada, enfim, como geralmente eu faço, eu comecei pensando em tudo que eu vivenciei, né, em todo esse processo, e comecei anotando mesmo, né? O que foi isso para mim, o que é que eu posso levar para as pessoas, não é? Já que a PNL está na minha identidade, então eu comecei a rabiscar aqui, rabisquei um monte de coisa aqui para dividir com as pessoas, para aprender com cada um, sem dúvida nenhuma. E Legal.
A minha definição de PNL, quando eu iniciei o Practitioner, foi a seguinte: PNL é uma experiência humana para gerar resultados extraordinários. O professor disse, nossa, gostei da sua definição. Tem uma outra definição que eu gosto muito, da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, que diz que PNL é uma grande caixa de ferramenta. Como assim, Robson? Uma caixa de ferramenta que eu posso utilizar no esporte, que eu posso utilizar nos relacionamentos, que eu posso utilizar na terapia. PNL é terapia? Não. PNL é mais do que terapia, não é? Porque senão eu estaria reduzindo o PNL apenas à terapia. Ela é muito mais do que isso, não é? E dentro da PNL tem a hipnose, enfim, é um mundo fantástico, tá? Que pode e que tem condição de levar possibilidades à sua vida. Pode, por quê? Porque depende de você também. Você que está me vendo, que está me ouvindo agora, para a PNL te ajudar, ela precisa da tua autorização. Então a PNL é um campo de possibilidades, ela não faz milagre. PNL não resolve nada, absolutamente nada. Mas se você permitir, se você praticar, se você estiver aberto às mudanças, grande Hélio, Vanessa, boa noite, obrigado, Hélio, meu mentor, meu amigo, pessoal muito especial na minha vida, fico feliz de ter você aqui. Então se a PNL possibilita isso, possibilita através da tua liberdade, da tua abertura para que a PNL possa te ajudar. Como foi que eu cheguei na PNL? Né? Obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe também, querida. Ele está sempre nos abençoando. Não é? Tá em todos os momentos. Está aqui comigo, está aí com você. Enfim. E a Vanessa está sempre conosco aqui, abrindo parênteses. Verdade. Estava na live, né, antes de ontem, eu vi, não estava conseguindo conectar, uma loucura, mas eu vi sim. Que bom, fico feliz. Então, a PNL, ela chegou na minha vida, talvez todo mundo, ou boa parte das pessoas, melhor dizendo, utilizando uma linguagem da PNL, façam cursos de psicologia, de psicanálise, como uma forma de se descobrir. Tem algo dentro da gente que a gente precisa descobrir, que a gente não consegue entender, que a gente não possui esse encaixe, não é? E aí a gente começa a fazer, e aí eu entrei na psicanálise, eu fui terapeuta durante 5 anos, eu parei o ano passado, a questão do Covid, mas, Paulo, boa noite, Lédio Maia, obrigado. Mas tinha uma coisa, a psicanálise ela é fantástica, gente, viu, Danilo? É incrível a psicanálise. Mas, de alguma forma, a psicanálise não estava me preenchendo. Eu percebia isso, eu já vinha analisando isso, porque PNL, gente, PNL é fundamental para o teu autoconhecimento. Psicanálise também, psicologia também, enfim, não importa. Não é? Tudo isso te ajuda a entender que você não tem todas as peças do tabuleiro. A PNL te ajuda, já que nós estamos falando dessa nossa paixão, dessa nossa identidade, a PNL te ajuda a entender que se você fosse um grande quebra-cabeça, você não iria possuir todas as peças. Quando a gente compreende, dentro da gente, que nós não possuímos todas as peças e mesmo assim nós temos que continuar caminhando, provavelmente o adoecimento vai ser bem menor. Tá? Provavelmente. O grande erro da gente é buscar certeza e segurança a todo instante. Através da PNL, através do autoconhecimento, focando no autoconhecimento, você entende que certeza e que segurança é algo que você acreditou, mas que não existe. Débora, boa noite. Obrigado pela presença. Irineu, fico feliz. Então, tem coisas que a gente precisa aprender a conviver. Temos limitações? Claro que temos. Talvez, ou provavelmente, a pior limitação que a gente tem é aquela que nós mesmos criamos. Essa é a pior de todas. E vindo para a minha vida, dividindo com cada um de vocês, que estão aqui para aprender, e a gente também, eu e o Danilo, estamos aqui para aprender com vocês, as crenças na minha vida, elas foram muito fortes. Aprendam que toda crença ela é limitante de alguma forma. Até as melhores crenças que você tem, em algum momento ela vai ser limitante. Dependendo do contexto,
dependendo da situação, tá? E as crenças na minha vida, elas foram muito fortes. Eu já dividi isso aqui com muita gente nas minhas lives, todas as dificuldades que eu tinha para falar em público. E hoje eu dou palestra. Eu nunca acreditei que eu poderia falar num auditório. Dentro de mim era um desejo forte, constante e que doía. Doía. Porque eu sabia que, ao mesmo tempo que eu poderia fazer aquilo, existia um monte de seta dizendo assim, você não pode, você não pode, você não pode. Isso é coisa de palestrante, você não é palestrante. Você gosta de comunicação, mas você não é palestrante. E romper essa barreira foi algo indescritível na minha vida. Falar para as pessoas hoje é o grande eixo que me move. Levar a minha visão de mundo para as pessoas é o que me faz sair do lugar, sabe? Para aquele menino que não conseguia falar, que não conseguia nem pedir ao professor que esclarecesse uma dúvida, eu sou um vencedor. Estar fazendo live aqui hoje, eu sou um vencedor. Se apenas uma pessoa nessa live sair um pouco fora do eixo, eu e o Danilo provocar, já valeu a pena. Já valeu muito a pena. Acabou de entrar aqui Felipe Lopes, um outro mentor que eu tenho, um cara que foi responsável, me ajudou muito. Ele é meu professor, ele me formou como palestrante. Ele é meu professor do Practitioner em programação neurolinguística com muita honra. E é um cara que eu sou muito grato a Deus pela vida dele, da família dele, porque esse cara me ajudou muito e ele continua me ajudando. Felipe é um cara que sempre acreditou na minha pessoa. Sempre. Sempre. No curso de palestrante, isso ficava visível, sabe? Isso ficava visível. Foi um momento muito especial da minha vida. Subir num palco, com aquele microfone de palestrante que eu não esqueço até hoje. Aquilo ali não era só um microfone de palestrante. Aquilo ali significava uma nova etapa da minha vida, sabe? E depois eu entrei no Practitioner, e a PNL me mostra que até foi o meu professor que nos ensinou que eu tenho possibilidades, que eu tenho capacidade e que eu tenho merecimento. A PNL me mostrou isso. Não de uma forma mágica, de uma forma mais rápida. Boa noite, Renata. Bem-vinda. Obrigado. Obrigado, Felipe. E eu tenho que fazer esse depoimento, Danilo, para o Felipe, porque ele é uma dessas pessoas, o Hélio, que está aqui também na live, foram pessoas que acreditaram em mim. O Hélio, ele sabia, eu acredito que ele sabia no início, que eu não tinha ainda condição de encarar uma plateia. Mas mesmo assim, ele nunca me desanimou. Então são essas pessoas que eu tenho que louvar, que eu tenho que agradecer, e agradecer muito a Deus pela vida delas. Porque são pessoas que me ajudaram a ser um cara melhor, a poder sonhar com um amanhã melhor e transformar a vida das pessoas, transformando a minha. Então a PNL, uma das coisas que a PNL me ensinou, Danilo, e quando você quiser, boa noite, Vanessa, se quiser falar, você corta, porque quando eu começo a falar de algo que eu amo, é complicado parar, de verdade, tá certo? Certo. Pode interferir aí. Continue. A PNL, ela me levou a ver as coisas antes. Como assim, Robson? Não apenas ver o fato, o que está acontecendo ali, mas voltar antes daquilo para evitar o julgamento. Por quê? Porque muitas vezes nós nos encontramos e nós temos situações na vida que somos humanos, somos neuróticos, quem é psicanalista sabe disso, e temos o julgamento, temos o sentimento de culpa, temos o julgamento. Isso é uma realidade, não é? E aí, com a PNL, eu aprendi a voltar a fita. Interessante isso. É como se eu voltasse a fita daquele acontecimento e dizer assim, pelo menos me questionar. Não é que eu parei de julgar. Obrigado, Hélio. Obrigado. Não é que eu parei de julgar, mas eu reduzi esse julgamento, fazendo o seguinte, por que essa pessoa me tratou assim? O que foi que aconteceu antes? Por que essa situação está assim? O que foi que aconteceu antes? Então eu volto à fita. Entendeu? Pode Você falar. volta a fita e
eu vou aproveitar que você me deu a liberdade de interrompê-lo, né? Claro, com certeza, com certeza. Essa parte aí que você está dizendo, que eu costumo dizer que quando você aprende PNL, né? Quando você torna consciente a programação neurolinguística em você, você ganha duas habilidades, né? Primeiro, você pega, na verdade, você ganha a habilidade de tornar-se autorresponsável, né? Terceirizar os acontecimentos da sua vida já não cabe mais para quem aprendeu PNL. Não é que não cabe mais, a pessoa ganhou uma outra opção, não mais de terceirizar a responsabilidade para que está fora dela, né? Então, a primeira, autorresponsabilidade. E a segunda, Robson, a pessoa ganha autonomia, né? Então, talvez o que você adquiriu foi autonomia. Autonomia do quê, Danilo? Autonomia de interpretar o que acontece fora de você da maneira mais adequada para você, né? Para você. E O talvez meu mapa. isso, exatamente, para o seu modelo de mundo, né? Para aquilo que você acha que é adequado para você. E hoje eu percebo que um dos maiores desafios da humanidade é ter essa autonomia emocional. As pessoas acreditam que o que acontece fora é o que comanda dentro. Mas não. É o dentro de nós que pode controlar em relação a sentimentos, interpretações, significados. E quando você descobre Perfeito. isso, é libertador. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tinha, digamos, algumas travas antes da PNL de pensar em possibilidades de viver algo diferente. Digo no campo profissional, tá? E a PNL, ela me ensinou através da minha autorização, né? Como eu falei no início, a gente precisa autorizar essa mudança para que seja possível. A PNL, eu vou dizer e vou repetir, a PNL está na minha identidade. Eu vou viver de PNL. Eu vou trabalhar com pessoas através da PNL. Eu vou ensinar as pessoas a se comunicarem com a PNL. Sabe? A minha transformação e a transformação do outro que está diante de mim, ela será feita através da PNL. Com a base da PNL. Ponto. Isso eu não abro mão, porque eu sei o que ela fez comigo. Claro, eu passei por um processo terapêutico, eu fazia para poder atender como psicanalista, eu precisava fazer terapia, é lógico. Eu não acredito em terapeuta sem terapia, sabe? Porque nós sofremos um impacto muito grande daquelas emoções negativas, de tantas dúvidas, de tantas mazelas emocionais. Então, o terapeuta, ele não é um super-homem, nem uma mulher maravilha. Então, nós sentimos esse impacto, tá? E precisamos tratar isso. Porque nós temos limitações, nós somos humanos e nós temos dificuldade. Norberto, bem-vindo, meu amigo. Que prestígio, Norberto Alves. Que prestígio, viu? Eu falei com o Norberto ontem. Que bom, dos maiores trainers em programação neurolinguística do Brasil e do mundo. Grande Norberto Alves Lulu. Que honra ter você aqui, minha irmã. Boa noite, te amo. Enfim, é uma honra ter o Norberto aqui. Uma pessoa incrível, iluminada, né? Iluminada, sem dúvida nenhuma. E a PNL, ela me ajudou realmente a trilhar uma forma de pensar diferente. Ela me ajudou nesse autoconhecimento, sabe? De perceber, de reduzir esse julgamento, de entender que cada um tem uma forma de ver, cada um teve uma experiência, cada um tem valores e tem emoções que são diferentes da minha. E tá tudo certo, tá tudo bem. Não precisa entrar em conflito. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é ter que atender o outro. Atender de um modo geral, não como terapeuta, atender o próximo. Por quê? Porque são dois mapas, ou melhor dizendo, dois mundos, para as pessoas que ainda não conhecem, são dois mundos que precisam se adequar, né? Precisam ser negociados para que não exista esse conflito.
Então, lidar com o ser humano não é que é difícil, é desafiador. Lidar com o ser humano não é que o ser humano tenha defeitos, talvez ele tenha necessidades especiais. O quê? Não foi coisas que não foram atendidas, sabe? Na infância, na adolescência, até mesmo na idade adulta. Então, todos nós temos esses gaps. Todos nós precisamos se desenvolver de alguma forma. E a PNL é uma ferramenta fantástica para isso, sabe? Desde que você se permita, você que está na live agora, você que não conhece a programação neurolinguística, PNL por si só não faz nada. Você precisa se permitir e dar uma oportunidade. Como você pode fazer com um psicólogo, com um psicanalista, você precisa dar uma oportunidade para que você possa melhorar e evoluir, sabe? Então, pensa nisso. Ó, uma paz grande, fala com amor. Obrigado, Vanessa. Obrigado, de coração. Que bom, fico feliz. Eu fico feliz. E uma outra coisa que a PNL me ensinou, Danilo, para as pessoas que estão me vendo e me ouvindo agora, é melhorar a minha comunicação constantemente. Comunicação está na minha identidade. Comunicar com o outro é uma habilidade incrível. Mas que não é que eu nasci com isso. Todo mundo pode aprender a se comunicar de forma correta. Né? Nós utilizamos a persuasão todos os dias e nem sabemos disso. Né? Então a PNL me provocou a melhorar a minha comunicação. Eu botei até um treinamento, uma palestra, digamos, treinamento, eu faço prática chamada Comunicar para Transformar. Isso veio através do quê? Da programação neurolinguística. É como se ela tivesse virado uma chave internamente, eu permiti, e sou muito grato por isso. Sabe? Então, a minha comunicação melhorou muito depois da PNL. Pode falar, Danilo. Não, é lindo o seu comentário aí, é lindo, né? Porque a PNL é algo que, desde que, como você bem menciona, desde você... Tá, tranquilo. Voltou aqui. Voltou. Uma ligação aqui. PNL, desde que você permita, né? Você pode ter conquistas grandiosas. E essas conquistas, elas podem ser para a pessoa mais importante que existe. E quem é a pessoa mais importante que existe? Você. Nós mesmos. Exato. Somos nós. Exatamente. Nós somos a pessoa mais importante que existe. Igual a nós, não existe mais ninguém. Só existe nós, cada um de nós. Né? Então, PNL é realmente transformador. Né? Permite o indivíduo ser esculpido. E ele proporcionar a si o molde do qual ele deseja. E o mais importante, Robson, que eu vejo é que quando o indivíduo melhora, se torna um ser humano mais adequado, mais apropriado, ele impacta positivamente outras pessoas. Então eu imagino que você, por ter melhorado a sua comunicação, tanto intra quanto interpessoal, você impactou positivamente as pessoas que você ama, as pessoas do seu convívio social, não é verdade? Sim, verdade, verdade. Com a PNL, eu digo que eu falava isso muito no Practitioner. Com a PNL, eu me tornei um arqueólogo de mim mesmo, sabe? Você começa a mexer em coisas, em crenças, e tudo isso, essa possibilidade de alterar, tudo isso melhora o teu dia, te torna mais questionador, mais observador de determinadas coisas, mas compreendendo sempre que o mapa do outro é diferente do meu. Boa noite, Daniel. Obrigado pela presença. Vanessa, óbvio, você já nasceu com isso, sua essência. Você precisa descobrir. Ou melhor, se redescobrir. Beleza. Obrigado, Vanessa. Obrigado pelas suas palavras. Que bom. Fico muito feliz. E a PNL, gente, ela trabalha em cima de pressupostos. A PNL é muito ampla, mas ao mesmo tempo ela é simples. Entendam a palavra simples. Mas ela trabalha muito em cima de pressupostos. São crenças, que são coisas que a PNL acredita. Situações que a PNL acredita, que os seus criadores
estudaram para isso, perceberam, modelaram, trabalharam em cima disso, não é palavras ao vento. Eles estudaram para poder praticar tudo isso. E os pressupostos, eu não vou falar aqui de todos os pressupostos, evidentemente. Eu anotei aqui, Danilo, pressupostos que me ajudaram nessa caminhada, nessa evolução. Não é? Esses pressupostos, sem estresse, relaxa. É ao vivo. É ao vivo. Tá. Quem sabe faz ao vivo. Tá. Pronto? Voltamos ao vivo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, com certeza. Tô ouvindo. Show. E a PNL, ela trabalha muito em cima de pressupostos. E muitos desses pressupostos, em tudo que eu estudei, que eu venho estudando, porque eu estudo constantemente, estão me ajudando numa possível transição de carreira. Essa transição de carreira já vinha sendo pensada, e infelizmente nós estamos diante de uma tempestade, né? Surgiu essa tempestade no mundo, com tanto sofrimento, com tanta morte, que não adianta falar, todo mundo já sabe que é o Covid. Eu peguei Covid, não fiquei muito bem, graças a Deus não tive problema respiratório, mas não fiquei muito bem. Enfim, é isso aí, Vanessa. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado, Luiz. Você também é top, cara. E a PNL está me ajudando dentro de um processo de transição, não é? De mudança na minha vida profissional, porque eu entendo que os ciclos, eles têm um fim, né? E não só na vida pessoal, mas na vida profissional. E analisando, me conhecendo e percebendo, o meu ciclo profissional, ele está, o que eu via vivenciando, ele já está chegando no fim, né? E é um desejo meu, é um desejo muito forte. E a PNL está me ajudando nisso. Também está me ajudando nesse processo, nesse autoconhecimento, nesse campo de possibilidades, para que logo mais, depois dessa tempestade, assim esperamos, nós possamos tomar uma grande decisão, mas uma decisão que me faz muito feliz, tá? E vem sendo pensada há muito tempo. Então a PNL me ajuda até nisso, está me ajudando até nisso. E aí eu separei, gente, 3 pressupostos. Boa noite, Cleiton. 3 pressupostos. Eita, meu primo. Que o primeiro dele... É teu primo? Bem-vindo, cara. Bem-vindo. 3 pressupostos, melhor dizendo, que fazem todo sentido. Todos fazem, mas assim, eles falam muito fortemente comigo, tá? O primeiro, que talvez seja o mais famoso da PNL, que é o mapa não é território, né? Como a gente dá o exemplo na PNL, o mapa, a representação mapa do Brasil não é o Brasil. É uma representação do Brasil. Então, cada pessoa tem o seu mapa, cada um tem a sua forma de ver as coisas. Eu dei um exemplo recentemente numa mini palestra que eu fiz, digamos assim, de segurança, que eu disse o seguinte: se eu colocar 2 pessoas aqui do meu lado e uma caixa de papelão na frente dos 2 aqui, cada um vai dar um sentido para essa caixa de papelão. Cada um vai perceber essa caixa de papelão de uma forma diferente. Cada um vai dar um valor diferente. Talvez um vai olhar para a caixa de papelão e vai dizer assim: isso é lixo. Isso só ocupa espaço. A outra pessoa pode também dizer o seguinte: opa, eu vou levar essa caixa de papelão para colocar aquele monte de livro que eu tenho. A mesma caixa, no mesmo lugar, com situações diferentes. Por quê? Porque o mapa não é território. Não existe certo ou errado, se vai jogar no lixo ou se vai usar para guardar livro. Depende da interpretação de cada um. Esse primeiro pressuposto da programação neurolinguística te ajuda a diminuir esse julgamento que você faz do outro. Antes de você entrar no embate, antes de você esmurrar na forma de dizer apenas, tá? Entende que o outro tem sonhos diferentes do teu. Tem sonhos diferentes do teu. Talvez você ame o seu trabalho. Você consiga enxergar no seu trabalho, independentemente do que você faça, você consegue enxergar algo além daquilo que você faz. Pode ter outra pessoa dentro desse mesmo trabalho, que aquele trabalho que ela está fazendo é simplesmente para pagar as contas e ponto final.
quem está certo e quem está errado. Não tem essa. Tem o contexto. O mapa é diferente. As emoções, os comportamentos, as experiências, as pessoas e os ambientes que você viveu e está vivendo. Tudo isso vai fazer diferença. O segundo pressuposto é que todo comportamento é sustentado por uma intenção positiva. Todo. Até um comportamento ruim, Robson, claro, ele tem uma intenção por trás disso. Você pode não saber, não é isso, Danilo? Mas tem uma intenção positiva. Exato. E é bom, é importante a gente frisar, né, Robson, que não é... Vamos pensar num comportamento destrutivo que prejudica outra pessoa, né? Por exemplo, pessoa que vai e maltrata o outro, né? Prejudica o outro. Não que essa ação dele em relação ao outro seja positiva, não. Prejudicar o outro é negativo. Mas o que é a intenção positiva, né, que você falou do pressuposto? É em relação ao comportamento que ele acha que é adequado para ele. Então, agir daquela maneira é adequado para ele, né? Exato. Então... Pode falar, Danilo. Pode falar. É importante, nesse exemplo aí que o Danilo falou, para você que está me vendo, para você que está me ouvindo, separe intenção de ação. É muito importante separar isso. A intenção é uma coisa, a ação é outra. Então, por trás de todo comportamento, existe uma intenção positiva. Se você tem um colega de trabalho que vive falando mal de você, tem intenção positiva nisso? Claro que tem. Ele sabe o que é. Existe uma intenção positiva. Então, separa a intenção de ação. A ação, ela é destrutiva. Mas ele tem uma intenção que ele sabe o que é, ou talvez nem saiba, mas existe sim uma intenção por trás daquele comportamento que ele repete. E um terceiro, boa noite, Val, obrigado pela presença. E um terceiro pressuposto, Danilo, que faz muito sentido para mim, assim, que me ajuda, sabe? É como um mantra, a gente fica vendo esse pressuposto e trazendo para a nossa vida, para as nossas experiências, porque eu aprendo todo dia, Danilo. Eu aprendo todo dia com as pessoas, no meu ambiente de trabalho, em casa, na rua, no olhar das pessoas. Eu tenho essa sensibilidade de perceber o olhar das pessoas. É um negócio... Sou sinestésico, né, Danilo? Então, assim, enfim, eu preciso sentir, sabe? Eu sou sinestésico e aí eu sinto determinadas coisas. E esse terceiro pressuposto diz o seguinte: as pessoas fazem a melhor escolha disponível para o momento. A melhor escolha disponível para o momento. Robson, no que isso poderia me ajudar? Para você que não conhece a programação neurolinguística ainda, porque você vai ter uma grande oportunidade de conhecer a programação neurolinguística de forma gratuita e online. Daqui a pouco eu falo, né? Daqui a pouco eu falo. Entendeu? Ou melhor, o autor desse projeto lindo e incrível vai falar. Então, veja, gente, esse pressuposto, as pessoas fazem a melhor escolha disponível para o momento. É verdade. Isso vai te ajudar bastante, por exemplo, em relação aos teus pais. Isso me ajudou em relação ao meu pai, especificamente. O meu pai me deu aquilo que ele poderia me dar. Foi a melhor escolha que ele pôde fazer naquele momento. Quando eu estou em conexão com meu filho, quando nós estamos falando algo, quando nós estamos discutindo de uma forma legal, de crescimento, eu estou dando o melhor que eu posso para o meu filho. Talvez possa não ser o melhor para ele, porque ele ainda não tem a experiência necessária, a vivência necessária para compreender as minhas palavras. Mas todo pai, toda mãe, o que ele dá é a melhor coisa que ele está podendo dar naquele momento. Porque ele tem um limite, nós temos um limite. Nós temos um limite. Um outro exemplo, assim, para ajudar nessa compreensão. Na PNL a gente tem um practitioner, a gente tem um master, a gente tem um trainer. Evidentemente que uma pessoa que tem um master, ele já andou mais do que aquela pessoa que tem um practitioner. Não é que o practitioner não seja importante, mas ele está tendo acesso a outras ferramentas,
Há outra forma de aprender PNL, de transformar com PNL. Ou seja, o teu pai e a tua mãe, talvez eles estejam na primeira formação, mas eles não chegaram na segunda. Então, naquele momento, trazendo para o teu mundo, trazendo para o mundo dos teus pais, para o que você está vivendo nesse momento, talvez você esteja vivendo isso nesse momento. O teu pai e a tua mãe fizeram o melhor que eles podiam fazer por você. Dessa forma, você tem a possibilidade de perdoar os seus pais. Digo isso hoje sem nenhum receio, sabe? Eu nunca tive um pai presente. E eu cobrava internamente, aprendi isso na terapia, aprendi isso como terapeuta, eu cobrava um amor de um homem que já estava enterrado há mais de 30 anos. Como era que esse homem ia me dar amor se ele estava já estava enterrado? Isso não faz sentido. Mas dentro do meu mundo existia essa cobrança. Mas o meu pai fez o que ele poderia fazer, ele deu o máximo dele, era o que ele poderia me ofertar. Foi pouco ou foi muito, não me importa. Não importa, meu pai fez o que ele poderia. Foi suficiente, né, Robson? Foi o suficiente. Foi o suficiente. Então isso te ajuda, a PNL te ajuda nesse sentido, nesse pressuposto, a você entender que o teu pai e tua mãe estão fazendo o melhor que eles podem. Talvez você não tenha compreensão disso. Porque você não teve as experiências que eles tiveram. Você não passou pelas dificuldades que eles passaram. Você não ficou noites acordadas como eles ficaram. Por isso que você não compreende a comunicação deles. Mas entenda, é o melhor que eles podem fazer por você. Tá certo? Uma outra coisa, para eu deixar Danilo falar. Porque senão é 2 horas de live aqui, falando PNL. Eu aprendi palmas em libras é assim, ó. Eu aprendi que palmas Gratidão. em libras é assim. Robson, Gratidão. isso, todos esses pressupostos que você está trazendo, né? O primeiro, que o mapa não é o território. O segundo Todo comportamento é sustentado por uma intenção positiva. O comportamento tem uma intenção positiva. Intenção positiva. O terceiro é que cada um fez o melhor que pode, né? Faz o melhor que pode, considerando o contexto e os recursos que tem no momento. Sim. E qual a importância da gente saber disso? É que faz com que você ganhe uma liberdade, né? Uma liberdade de você desapegar, de você soltar aquilo que é incontrolável, né? Talvez, sim, no seu caso, você queria controlar o incontrolável. Você queria ter controle de uma situação de um indivíduo que já não está mais aqui conosco, correto? Correto. Já faz parte de um outro endereço cósmico. E aí você queria controlar aquilo e aquilo é incontrolável. Mas o único, o impactado em relação a isso era você. E talvez outras pessoas que circundam a sua vida, né? Circundam a sua vida. E aí, você pegou, olhou essa perspectiva, todo esse conjunto de maneira com mais apreço, com mais... deu um abraço em relação a isso e disse que está tudo bem, está tudo certo, né? Está tudo certo. Ele fez o melhor e era o que ele tinha no momento. Até porque os seus avós, né, os pais dele, também fizeram o melhor que eles podiam. Deram o melhor para o seu pai, né? Então o seu pai recebeu deles. E você recebeu do seu pai. E aí você está dando para o seu filho o melhor que você pode. Então exatamente. É lindo isso. Eu acho lindo isso. Porque, verdade. Né, porque a gente recebe o melhor de cada um, né? Isso é libertador, na realidade. Isso é muito libertador. Veja, através de um pressuposto, desde que... Eu vou repetir de novo. Desde que você se permita, um pressuposto me ajudou a um entendimento de algo que estava muito presente na minha vida. Boa noite, Renan Breiner. Renan Danilo é um dos grandes nomes também da PNL aqui no nosso estado, um cara que trabalha com comunicação. A gente fez um curso com ele, Comunicadores Encantadores.
lá em Recife, um curso incrível que eu recomendo a todos. Acessam lá o Instagram do Renan Brainer, um dos grandes profissionais, uma pessoa também que é um orientador, na realidade, sabe? É uma pessoa que serve de orientação para quem gosta de comunicação, para quem gosta de transformação humana. É o Renan. Eu recomendo fortemente. Sigam o Renan Brainer e façam comunicadores encantadores. Tá? Incrível. Ô Danilo, nessa questão do mapa, que o mapa não é território, só voltando um pouquinho, é interessante as pessoas agora entenderem que existem mapas melhor do que o outro, no sentido de que depende muito da realidade existente. Eu vejo assim. Por exemplo, o mapa pode ser amplo, mas pode ser um mapa empobrecido, que ele não tem possibilidades, ele não tem... Eu esqueci o nome agora, mas ele não tem... É só um caminho, tá? Ele não tem possibilidades, né? Oportunidades. Mas veja, por exemplo, eu posso querer fazer uma reforma no meu quarto, e eu quero colocar lá uns quadros, quero colocar uma estante de livros, mas eu não consigo achar espaço. Rapaz, isso aqui vai ficar muito pequeno, isso aqui não tem como. Um arquiteto, ele vai achar espaço. Eu tenho certeza disso. Ou ele vai planejar algo, é o mesmo espaço que eu estou vendo, mas ele está vendo de forma diferente. Por quê? Porque o mapa dele, dentro daquela realidade existente, é muito mais rico do que o meu. Então não tem para que ter conflito. Entendeu? Ele vai achar espaço. Sim. No aspecto do ajuste ali da reforma da sua casa, o mapa dele para aquela circunstância é mais rico de possibilidades, né? Mais rico. Tem um repertório mais amplo. Perfeito. Sem dúvida. Entendeu? Então, tudo isso é a gente entender, não é melhor nem pior, depende da realidade existente. E esse mapa interno, esse mundo interno, na PNL nós chamamos de mapa, ele é enriquecido todos os dias. Depende de você, como eu já falei. Mas todos os dias você está recebendo inputs. Né? A gente chama de inputs. Você está vendo, está ouvindo, está sentindo, está percebendo tudo que está acontecendo ao teu redor, e isso vai enriquecendo. Só que aí eu coloco dois pontos muito importantes que eu coloco quase sempre nas minhas publicações, que é dois pontos: pessoas e lugares. Muito cuidado com as pessoas que você convive. Muito cuidado com as pessoas que te orientam. Nós vivemos tempos de milagres. Tudo é muito rápido. Não é? PNL não é mágica. PNL é rápido em alguns processos, mas existem processos bem mais demorados. Porque cada um tem um mapa, cada um tem uma história, cada um tem um trauma, tem uma dificuldade, tem um travamento, tem uma crença. Então, hoje nós vivemos tempos muito fortes, principalmente por conta da internet, de salvadores da pátria. Sabe? Tudo é 6 em 7, 10 em não sei o quê, e tal e tal. Não tô criticando quem faça isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter filtros para perceber o que é importante ou o que não é importante para a gente. Para que não haja frustração. Certo? Então, para que o teu mapa seja mais rico, cuidado com as pessoas que você convive, o teu ciclo relacional. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Porque tudo isso vai influenciar diretamente nos teus resultados. Se você só anda com pessoas que te colocam para baixo, se você só anda com pessoas que não conseguem ampliar, elas vivem aquele mundinho, digamos assim, de alguma forma você vai se tornar do mesmo jeito. Sabe? Então, eu aprendi muito isso na programação neurolinguística, a questão das pessoas que a gente convive e dos ambientes que a gente frequenta. É muito importante isso. Cuidado com quem você cuidado com os ambientes que você frequenta e essas pessoas que você convive. Porque muitas vezes você está convivendo com um vampiro, né? E você não sabe, e você vai se acostumando àquilo, sabe? A vida vai ficando muito pequena
muito pequena na forma de ver, na forma de existir. Por quê? Porque essas pessoas estão minando isso. Eu não estou dizendo que você tenha que deixar de conviver com as pessoas, mas você precisa ser adulto o suficiente para ter filtros. O que é importante para você? Quais são os ambientes que você quer frequentar? Entendeu? Eu quero ser engenheiro, por exemplo, e eu só convivo com advogado. Opa, peraí. Meu sonho é ser engenheiro. Eu quero viver no mundo da engenharia, mas eu só convivo com advogado. Tem algo incongruente aí. Você não conhece nenhum engenheiro, você não conversa com eles, você não faz amizade com eles, você não questiona eles, você não tira suas dúvidas. Você quer ser engenheiro tirando dúvida com advogado. Sabe? O que eu estou querendo dizer com o exemplo é que isso fica incongruente. Então, às vezes, você convive com pessoas que você quer crescer, mas o mundo delas é incongruente com o teu. E tu fica naquela história que tu é amigo de todo mundo. Sabe? Isso prejudica teus resultados. Entendeu? Então, gente, PNL é o campo das possibilidades. É o campo das possibilidades. De você melhorar humanamente falando. Não é que você vai deixar de ter problema. Você vai começar a perceber as coisas de uma forma diferente. Sobre um outro ângulo. Sabe? Sobre um outro ângulo. Pode falar, Danilo. Sobre um outro ângulo, e pegando o que você falou anteriormente no início da nossa live, o indivíduo ele ganha uma caixa de ferramentas, né? Sim. Então, talvez, ao longo da vida das pessoas que estão nos ouvindo, e também da nossa vida, né? Porque a gente só está aqui hoje explanando, falando de PNL, porque um dia a gente se viu num beco sem saída, queria uma saída, mas não sabia como, e aí a gente foi buscar. A gente encontrou a PNL, você encontrou outras abordagens, né? Se aprofundou nelas. Então, a gente, talvez, ao longo da nossa vida, na nossa caixa de ferramenta, a gente só tinha chave de fenda, um alicate. A gente só tinha 2 ferramentas. E aí, para todo desafio que a vida nos proporcionava, nos oferecia, a gente só tinha a chave de fenda e o alicate. A gente só tinha isso. Aí, quando a gente começa a separar que os desafios que a vida nos proporciona, eles vão ficando cada vez mais complexos, desafiantes, e exige de nós ferramentas mais atualizadas, né? E aí, sim. E como é que a gente atualiza nossas ferramentas? Nossa caixa de ferramenta? Fazendo o que você fez, fazendo o que eu fiz, que algumas outras pessoas que estão aqui presentes na live fizeram, se aprofundando, aumentando a sua caixa de ferramenta. E a caixa de ferramenta que era o alicate e a chave de fenda, agora tem a chave Phillips, né? Tem a chave Alli, tem a chave de boca e tem outras chaves, né, Robson? E a pessoa e a vida continua nos dando desafios, né? A vida continua. Sim. Só que agora a gente tem um repertório de ferramentas que é maior, que está na palma da nossa mão aqui, enche essa outra mão de ferramentas, e para cada desafio a gente consegue ter uma ferramenta adequada, né? E isso faz com que a gente leve a vida de uma maneira mais flexível, não é verdade? É verdade, é verdade. Os desafios eles vão aumentando consideravelmente. Algumas pessoas têm uma... Caiu alguma coisa aqui, viu? Que faz ao vivo é assim. Caiu, levantou... Caiu, e estamos juntos e vamos seguindo. Como eu estava falando, às vezes as pessoas entendem assim, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista, cara, continua tendo problema do mesmo jeito. Talvez ele tenha uma ferramenta diferente para lidar com as dificuldades que aparecem para ele. Mas todos nós temos dificuldades. Nós também passamos por terapia. Nós nos encontramos com a gente mesmo e nem sempre aquilo que a gente encontra é um negócio legal, né? E é dessa forma que a gente vai se transformando e transformando a vida do outro. Nós estamos aqui nessa noite falando de programação neurolinguística, a possibilidade, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. E para você que não conhece programação neurolinguística, eu vou passar a palavra para Danilo. E o Danilo vai falar agora do que eu tinha comentado há pouco tempo, sobre uma possibilidade de você aprender
programação neurolinguística, uma introdução à programação neurolinguística. Fala aí, Danilo. Ô, meu amigo, pois é. A gente vai ter agora... Vou ministrar um curso de introdução à PNL, sábado agora, dia 31, último dia do mês, né? Então, você que está nos ouvindo, você que veio através do convite do Robson, né, e está aqui nos prestigiando, você está convidado a ter uma abordagem introdutória do que é PNL. Aqui a gente está falando, né, mas em 1 hora de live é muito pouco tempo. Quer dizer, é um tempo suficiente, mas a gente pode se aprofundar mais, né, Robson? Porque PNL Exato. é muito amplo, é um campo muito amplo, possibilita vários aprofundamentos. Então, no sábado, dia 31, às 14 horas, 2 horas da tarde, vou ministrar um curso de introdução à PNL. O link para se inscrever está na minha bio do Instagram. Então, você que veio através do Robson, siga-me, Danilo Alcântara, PNL. Né? Posto conteúdos de PNL, de desenvolvimento pessoal, enfim, benefícios e aplicabilidades da ferramenta. E você que veio através do meu convite, siga o Robson. Como que é, Robson? Diga aí o seu endereço. É arroba? Eu sou Robson Ribeiro. Eu sou Robson Ribeiro. Segue lá. Segue lá o Robson, que também publica vários conteúdos acerca da PNL, várias posts que ajudam você a se tornar um ser humano ainda melhor. Então, eu quero convidar você a participar do curso. Sábado, às 14 horas, online, gratuito, e a gente vai falar um pouquinho de PNL aí. Exato. É uma grande oportunidade, gente. É uma grande oportunidade de forma gratuita, online, no conforto do seu lar, do seu celular, do seu computador, do seu notebook, não importa. Você tem a possibilidade de começar a mergulhar no mundo da programação neurolinguística. É uma introdução, mas vai ser uma introdução muito bem feita, e Danilo vai ter essa capacidade de trazer para o teu mundo a PNL. E aí você vai compreender, não tem nada de complicado na PNL, não é isso. Ela é simples, mas ela é complexa ao mesmo tempo, porque ela envolve muitas outras coisas, tá? Mas essa introdução, ela vai te dar um norte dentro do campo da programação neurolinguística, e você vai entender que PNL está no seu dia a dia. PNL não só está dentro dos cursos, ou para quem é palestrante, ou para quem é treinador, ou para quem trabalha com desenvolvimento humano. Não, negativo. PNL está no teu dia a dia, desde que você se permita. Então, fazer essa introdução à PNL de forma gratuita, online, no conforto do seu lar, vai te ajudar muito a mergulhar nesse mundo fantástico que é a programação neurolinguística. Eu aprendi que palmas é assim, em Libras. Certo. Show. A gente vem falando de comunicação, né, Robson? E existem os tipos de comunicação, né? Tem a comunicação verbal, e isso daqui, que significa palmas, né, bater palmas em Libras, também é um processo de comunicação. Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí de comunicação, o quanto a PNL pode te ajudar, você já falou, mas no aspecto de comunicação, o quanto ela pode te ajudar? O que você quer falar sobre comunicação, PNL? Dentro do contexto da PNL, ela também é uma ferramenta de comunicação, né? A forma como nós nos comunicamos com o mundo. Programação neurolinguística. O final disso é a tua linguagem. É a forma como você se expressa para o mundo, através dos teus comportamentos, dos teus sentimentos, das tuas ações, das tuas experiências, dos teus valores. Tudo isso, no final, se expressa na tua comunicação, que ela pode ser verbal ou não verbal. Mesmo sem você falar nada, você está comunicando, tá? Mesmo sem falar nada, você está comunicando, entendeu? Então, assim, a PNL te ensina essa questão da comunicação, por exemplo, o rapport, que é tão importante. Rapport vem do termo francês, rapporter, que nada mais é do que trazer de volta, traz de volta. É uma tradução, digamos assim, do rapport. E aí a gente aprende, por exemplo, tom de voz, o timbre, os gestos,
o time. O time é conseguir manter a conversa, o diálogo, certo? Sem que haja uma quebra disso. É um time, você precisa ter o time. Então, tudo isso a PNL te ensina. Te ensina sobre espelhamento, sabe? Eu esqueci agora, tem um nome, não vou lembrar agora, que eu acho muito interessante também na neurônio espelho, tá certo? Eu estou entrando numa linguagem mais técnica, mas o que eu estou querendo dizer para você é que a PNL, ela tem muitos recursos que você pode utilizar no seu dia a dia. Robson, você já utilizou alguma coisa, por exemplo, neurônio espelho que você acabou de falar? Eu já utilizei muitas vezes e funciona. Eu consigo fazer com que uma pessoa que não me conhece, que não fala comigo, consiga se comunicar comigo sem eu dizer absolutamente nada. É mágica? Não. É técnica. Sabe? É técnica. Tudo isso melhora. Perceber o tom de voz do outro. Sabe? Perceber como o outro fala. É porque nós vivemos no automático, Danilo. Você mesmo sabe, né? A gente vive no automático, gente. Mas a comunicação ela é muito importante, porque comunicar é gerar resultado. Comunicar é gerar resultado. E a forma como você se comunica, ela é de fundamental importância para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal. Talvez o teu casamento esteja ruim porque você não está sabendo pedir o que você deseja. Talvez você não está entendendo como a sua esposa ou o seu esposo se comunica. E isso é uma barreira. PNL tem também, viu? PNL dos relacionamentos. Tem um livro do Rogério Castilho, que Danilo conhece muito bem, um dos mestres da programação neurolinguística, um livro incrível que ele escreveu com a esposa, a Rosana Siboc, psicóloga, né, também treina em PNL. O livro é incrível sobre relacionamento. Nossa, PNL no relacionamento, verdade, PNL. PNL é uma caixinha de ferramentas, está lá nos relacionamentos. E se trabalha muito a questão da comunicação. Né? São dois mundos diferentes, né, interagindo e negociando o tempo todo. Onde um pode ser mais visual, o outro é mais sinestésico. Tudo isso, até a forma de dizer que ama, muda. Né? A forma de dizer que ama muda. Muda, né? Muda, e quando a gente identifica a maneira que o outro gosta de receber a nossa comunicação, o resultado aumenta, como você disse, né? Porque se comunicar é um processo de obter um resultado. E quando você melhora a sua comunicação, você obtém mais resultados, não é verdade? Com certeza. Imagina, minha tia, boa noite, te amo. Bem-vinda, coisa boa ter a senhora aqui. Deus te abençoe. Imagina, por exemplo, na comunicação, ainda dentro da comunicação, imagina um vendedor treinado com programação neurolinguística. Cara, ele é um outro vendedor, sabe? Ele vai saber usar as mãos, ele vai saber colocar a questão dos gestos da sua comunicação para com o seu cliente. Ele vai aplicar rapport, ele vai perceber timbre de voz, o tom de voz. Ele vai perceber tudo isso. Então, PNL é uma caixinha de ferramentas. Como o Danilo mesmo falou, às vezes você só tem uma chave de fenda e quer consertar tudo com a chave de fenda. Obrigado, tia. Consertar tudo com a chave de fenda. Não, mas tem coisas que você conserta com a chave de fenda e tem coisas que você vai precisar de um martelo, de uma furadeira, sei lá, de um serrote, não sei, eu não entendo dessa coisa de caixa de ferramenta, né? O pessoal adora. Obrigado, tia. Te amo. Amém. Então, veja, a PNL traz essas possibilidades para a tua vida. Um terapeuta que aplica PNL, ele evolui muito mais rápido no processo. A PNL clínica. Então, evolui muito mais rápido no processo. Um psicanalista que tem PNL, ele vai andar muito mais rápido. Um psicólogo que tem PNL, ele vai andar muito mais rápido, o que não significa dizer que ele vai fazer milagre. Mas ele vai ajudar no processo dele a conduzir de uma forma mais rápida. Um terapeuta que usa hipnose, ele vai muito mais rápido do que simplesmente um terapeuta que só utiliza a escuta. É claro, porque ele tem outras ferramentas e ele vai saber o momento de aplicar com aquele paciente, o que é mais adequado para aquele paciente. Perfeito. Perfeito, meu caro. É isso aí mesmo, né? A gente aumenta o nosso repertório, quem ganha somos nós, mas principalmente quem ganha é o cliente, né? O cliente, sem dúvida. Ou o paciente, não importa. Verdade. Verdade. Com certeza. Robson Ribeiro, estou vendo aqui
a hora. Já passou 1 hora da nossa live. Caramba! Incrível quando o papo é bom, o papo ele tem uma sensação positiva, isso traz o tempo avança, o tempo corre. Verdade, é verdade, é verdade. Eu queria, Danilo, eu queria, assim, muito te agradecer mais uma vez pelo teu convite, pela oportunidade de aprender com você, de aprender com esse público incrível que nos assiste, que nos escuta, e dizer uma coisa para você e para todo esse público. O Robson pode viver sem PNL? Pode, mas com certeza não seria mais a mesma coisa. Entendeu? Porque PNL está na minha identidade, PNL tem a capacidade de me transformar e tem a capacidade de transformar o outro, desde que ele se permita. Obrigado de coração, viu? Muito obrigado. Eu quem agradeço, eu parabenizo você, porque a sua expressão em relação à PNL, ela é genuína, né? Que Ela é bom. muito genuína. Amém. E isso é congruente. E um dos pilares da PNL, né, dos tópicos é o indivíduo ser congruente em relação àquilo que ele fala e faz. E você transmite isso. Uma pessoa que é congruente, que é alinhada, adequada. E é por isso que a gente se conecta. Por isso que a gente faz. Verdade. Por isso que a gente já fez, talvez, não sei quantas lives juntos. Talvez... 3, essa é a terceira live. Terceira. E terão outras, com certeza. Com certeza. E a terceira live de pelo menos 1 ano e meio aí de amizade, né? A distância sim. EAD, mas uma amizade que se conecta. Que a gente está juntos, né? Exatamente. E eu quero lhe agradecer por ter aceitado o meu convite mais uma vez. Gratidão. Uma honra. Uma honra. E eu peço as suas considerações finais aí. Gente, é agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, na minha crença. Agradecer a presença de cada um. Hugo Danilo, meu amigo, obrigado. Silvana, Vanessa, enfim, meus mentores que entraram aqui na live, o Hélio, o Felipe, o Norberto, enfim, pessoas, o Renan, são pessoas que me ajudaram a construir, estão me ajudando a construir uma nova história, um novo caminho, uma nova possibilidade, e levando pessoas comigo, levando a transformação. Esse caminho nem sempre é fácil, mas é possível. Como eu falei, eu posso até viver sem PNL, mas com certeza não será mais a mesma coisa. Então, fica aí, até o próximo encontro, até a próxima live, e a gente vai se falando, viu? Entrem lá na página do Danilo, façam o curso Introdução à PNL. Eu vou estar lá também, viu? Brilhante, meu amigo. Quero agradecer você mais uma vez, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, nos prestigiando, nos ouvindo. Agradecer e parabenizar você que nos ouviu, né, que esteve aqui conosco, está aqui conosco, destinou o seu tempo, deixou de fazer talvez outras coisas para estar aqui conosco. Então, gratidão e parabéns para você. Robson, até sábado. Espero ver o Valeu! Tchau, tchau. Sucesso. Boa noite. Valeu! Um abraço a todos. Valeu!